Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo era para ser transmitido em live, mas infelizmente o YouTube ele não nos disponibilizou essa função. Lá me disse que se eu alcançasse 50 inscritos, eu poderia fazer a live. Alcançamos e ultrapassamos os 50 inscritos com a sua ajuda, mas infelizmente eu não consegui transmitir esse vídeo ao vivo, mas eu estou gravando ele para que você aí na sua casa, no seu tempo, seja hoje, amanhã, depois de manhã, de tarde ou de noite, você possa assistir. Nós estaremos no vídeo de hoje estudando o livro do IBADEP, o curso o qual eu dou aula, esse IBADEP, e hoje eu estarei compartilhando o meu estudo juntamente com vocês. Eu só li as primeiras páginas deste livro e eu sei que irá falar porque o título nos diz Administração e Liderança. No vídeo anterior, no livro anterior, estudamos sobre educação cristã. Vou ver se eu acho o livro aqui, eu tenho aqui. Educação Cristã. Um livro de extrema importância, um livro maravilhoso, aulas maravilhosas nós tivemos ali naquele curso. E hoje nós estaremos estudando sobre administração e liderança. Eu estarei desviando um pouco o olhar da câmera, devido eu ter que ler aqui algumas partes para vocês, eu irei anotar, eu irei marcar e irei também explicar algumas coisas para vocês. Nós teremos a nossa aula do IBADEP. Eu já lhe convido você a se matricular no curso do IBADEP básico. São 20 livros importantíssimos, 20 livros maravilhosos, onde eu tenho certeza que você vai ser abençoado através da palavra de Deus. Então, livro do IBADEP, onde tem por título Administração e Liderança. O IBADEP, ele sempre deixa um versículo como versículo base. Na página de número 19, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você conhece esse texto lá em Eclesiastes 3, versículo de número 1. Capítulo de número 1 diz assim: a igreja. Então, nesse capítulo, nós estaremos estudando o que é ou não é a igreja, propósito de Deus para com a igreja universal, a igreja local, a missão da igreja, aspecto exclusivo da igreja, governo eclesiástico, governo da igreja na terra, formas de governo, corpo eclesial, filiação, cartas, a disciplina na igreja. Então estaremos estudando tudo isso na aula de hoje. O IBADEP, o Instituto do IBADEP, ele divide a aula em duas. Então, o capítulo, melhor dizendo, em duas partes, o primeiro e o segundo. Nós estaremos estudando a primeira parte, e se der tempo, eu creio que dará tempo, nós estaremos estudando também a segunda parte. Então, vamos adiante no texto que diz: na linguagem comum, o vocábulo igreja tem um significado muito amplo. É aplicado ao edifício em que se realiza o culto cristão.
há uma congregação, há uma congregação de adoradores, crentes, a um estabelecimento religioso, a determinado tipo de ordem eclesiástica, ao conjunto de todos os crentes em Cristo e um grupo local de discípulos cristãos associados num pacto com um propósito religioso. Esse último significado é o comumente encontrado no Novo Testamento. Então, a linguagem comum do vocábulo igreja, ele tem um significado muito amplo. Então, o nosso vocábulo comum que nós sempre falamos é igreja, 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 igreja. Vamos à igreja, te convido a vir à minha igreja, venha visitar a minha igreja. Isso é um significado muito amplo. Ele é aplicado ao edifício, como eu já falei, em que se realiza o culto cristão, ali o templo no caso, porque nós iremos ver que a igreja ela não é o templo. Templo, ele é aquele feito ali de madeira, feito de alvenaria, aquilo ali sim é templo. Agora, igreja nós iremos aprender hoje no curso ou no livro o que é igreja. Coloque isso na sua cabeça. Quando a pessoa diz, não que ela está pecando, não que ela está indo contra a Bíblia, é só costume de linguagem, é vício de linguagem. Dizer a igreja, vamos à igreja, isso, aquilo, não. Não quer dizer que ela está pecando ou blasfemando contra Deus. Não. Às vezes a gente comete esse erro, mas é bom a gente, quando aprender, falar a forma correta. É templo, irmão, é templo. Aquele local onde vamos adorar a Deus é templo. Aquilo ali é feito por seres humanos. A igreja nós estaremos aprendendo aqui o que ela é. E eu creio que você aí já sabe o que é igreja. O vocábulo igreja vem da palavra grega, eclésia ou eclesia. Eu falo eclésia. Se eu estiver errado, você me corrija aí nos comentários de qual expressão que é. Primeira, eclésia. Segunda, eclesia. Deixa aí no comentário se é a primeira ou se é a segunda. Que significa chamado para fora. Eu vou marcar isso porque é de suma importância esse pedaço. Pelo menos eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de anotar, de marcar. Eu acho isso importantíssimo. E que os irmãos veem aqui, ó, e que significa para fora, e clesis, que traduzido significa chamado. Entre os gregos, o termo designava um grupo de pessoas dotadas do privilégio e cidadania incumbidos de certas funções públicas, administrativas importantes, convocado ou chamado para fora, dentre a massa comum do povo. Então, não querendo forçar a tradução da palavra igreja, ou eclésia, nós vemos aqui que a tradução significa chamado para fora. Logo nós notamos que nós, na atualidade, nós estamos, vou usar aqui o vocábulo comum, nós estamos sendo uma igreja onde nós estamos apenas voltados para dentro, ali naquele grupo nosso. Nós vamos aos cultos, nós ceamos, nós participamos, nós temos uma comunhão com os irmãos, mas ali dentro da igreja, naquele círculo, naquele templo onde nós chamamos de igreja. E a palavra, não quero forçar a tradução,
de chamado para fora. Então vemos que é totalmente ao contrário do que nós talvez muitas das vezes estamos sendo. Somos chamados para fora. Isso significa a palavra igreja. Não é para você se acomodar dentro do templo. Não é para você dizer, porque tem uns que dizem, irmãos, ah, mas eu sou crente de banco, mas eu não faço nada. Não, todos nós fomos chamados. Talvez você não recebeu uma profecia direta, um chamado direto de Deus, talvez usando alguém. Perdão direto não. Talvez Deus não levantou um profeta, uma irmã, para te dizer que seria isso ou aquilo. Mas, irmão, nós temos um chamado na palavra de Deus, que o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a palavra de Deus. Então, o chamado é para todos. Jesus ele não deixou um grupo específico. Ele não disse: pastores, ide e pregai. Evangelista, ide e pregais. Presbítero, ide e pregai. Não, ele não deixou um grupo específico para fazer a sua obra. O chamado é para todos. E se você fica sentado no banco, se você diz que é apenas um crente de banco, que não tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, que isso é coisa para pastor, que isso é coisa para obreiro, você está errado. Você está indo contra a palavra de Jesus. Você pode não subir em um púlpito. Você pode não subir em uma tribuna. Pode não estar à frente de uma grande multidão. Mas você tem o dever de pregar a palavra de Deus na fila do banco. Você tem o dever de pregar a palavra de Deus na escola, na sua faculdade, na rua, pelas suas redes sociais, os seus Instagram. Então você tem esse dever. Você tem esse chamado de pregar a palavra de Deus. Talvez alguém pode te julgar, talvez alguém pode dar risada, talvez alguém pode te ignorar, mas basta você fazer a vontade de Deus, porque as pessoas vão te ignorar na rua, as pessoas vão te zombar, as pessoas vão tirar sarro da sua cara pelos vídeos, pelos stories, por aquilo que você posta, mas não se envergonhe. Cumpra o chamado de Deus, use aquilo que o mundo atual, a tecnologia nos trouxe para fazer a obra de Deus. Porque muitas pessoas estão usando a internet, estão usando as redes sociais para coisas erradas, para ver o que não presta, para fofocar, para ficar debatendo, mas você pode usar as redes sociais, a tecnologia para pregar a palavra de Deus. Um versículo que você posta, um vídeo que você posta, você já está cumprindo o dever de pregar a palavra de Deus. Então, igreja é chamado para fora. Não se limite em quatro paredes. Igreja brasileira, igreja do século 21, vamos parar de nos limitar. Vamos parar de nos limitar a quatro paredes. Bom, eu troquei aqui o telefone de posição, porque ele estava aqui no pedestal e ele caiu, então eu tive que mudar de posição. Não tinha como eu cortar o vídeo e voltar na parede totalmente diferente. Ia ser um corte bem óbvio. Mas vamos adiante, de onde nós estávamos falando. Terceiro parágrafo nos diz assim: no Novo Testamento, a eclésia é um grupo de pessoas chamadas e separadas da multidão comum,
em virtude de uma vocação divina, escolhida para serem santas, investida nos privilégios e incumbida dos deveres de cidadania no reino de Cristo. Eu vou grifar essa parte. No Novo Testamento, a eclésia é um grupo de pessoas chamadas e separadas da multidão comum em virtude de uma vocação divina, escolhida para serem santas, investida nos privilégios e incumbida dos deveres de cidadania do reino de Cristo. Então, eclésia no Novo Testamento é um grupo de pessoas chamadas e pessoas separadas para quê? Ou melhor, de quem? Da multidão comum. Os irmãos são sabedores que na Bíblia havia grupos, ou melhor, uma multidão que acompanhava Jesus. Nessa multidão havia os seguidores e havia os discípulos de Jesus. Os seguidores eram aqueles que seguiam Jesus por aquilo que ele fazia, pelos milagres, pelas multiplicações, pelas maravilhas, pelos prodígios, pela palavra que Jesus talvez até falava, eles achavam bonita, confortante, principalmente o Sermão da Montanha, onde Jesus começa a falar bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Eu creio que eles ficaram muito felizes e acompanhavam a Jesus. Porém, esses seguidores, eles são aqueles que vêm de longe, aqueles que até seguem Jesus, aqueles que até vão atrás de Jesus, eles até estão no culto de domingo, eles até postam um louvor, um hino ali de pregação no seu status, nos seus stories, mas eles não querem obedecer a Jesus. Eles não querem fazer o que Jesus manda. E a diferença de seguidores para discípulo é essa. É que de seguidores não obedecem. Seguidores estão no Sermão da Montanha. Seguidores estão na bem-aventurança. Seguidores, eles estão na multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, quando Jesus começa a pregar um sermão duro, quando as coisas começam a apertar, quem fica são os discípulos. A multidão vai embora, os seguidores correm, e quem suporta as dificuldades, as perseguições, são os discípulos de Jesus. É por isso que a igreja ela é um grupo de pessoas chamadas e separada da multidão comum, em virtude de uma vocação divina, escolhida para serem santas. Então, esse grupo de pessoas chamadas, elas precisam ser santas. Conforme o Novo Testamento, uma igreja cristã é um grupo de pessoas divinamente chamadas e separadas do mundo, batizadas sob profissão de sua fé em Cristo. Unidade em aliança para o culto e o serviço cristão. Sob suprema autoridade de Cristo, cuja palavra é sua única lei e regra de vida em todas as questões de fé e prática. Então, irmãos, igreja cristã não é o templo. Nós vimos que igreja não é o templo feito por mão de homens. Igreja é o grupo de pessoas. A igreja
é os membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o membro. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou corpo. Eu sozinho sou membro. Eu preciso dos diversos ou dos outros membros para formar um corpo. É um grupo de pessoas divinamente chamadas e separadas do mundo, batizadas sob profissão de sua fé em Cristo, unidas em aliança para o culto e o serviço cristão, sob suprema autoridade de Cristo, cuja palavra é sua única lei e regra de vida em todas as questões de fé e prática. Então, essa igreja, esse grupo de pessoas, esses cristãos, eles têm a palavra de Deus como a única lei e regra de vida. Então, a nossa única lei e regra de vida superior, maior, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É claro que nós devemos obedecer à lei dos homens enquanto elas estão sobre submissão à palavra de Deus. Nós devemos obedecer à lei dos homens até o momento que elas não se contrariam com a palavra de Deus. Se a lei dos homens diz que é certo e a palavra de Deus diz que é errado, nós fica com a palavra de Deus, porque aqui o que está errado é errado e o que é certo é certo. Nós temos a palavra de Deus como regra de vida em todas as questões de fé e prática religiosa. A igreja é a representante de Deus na terra, é o corpo de Cristo e o meio através do qual ele se expressa ao mundo. É o único órgão de redenção que Deus tem no mundo. Então, a igreja, ela é representante de Deus na terra. Nós, que fazemos parte da igreja, nós somos representantes de Deus na terra. Eu vou grifar essa parte, porque se você, que somos representantes de Deus na terra, como que o mundo está vendo Deus? Porque se eu represento Deus, as pessoas têm que ver Deus através da minha vida. Será que elas estão vendo realmente Deus através de mim? Como que eu estou sendo representante de Deus se eu vivo dando trabalho na escola? Se eu vivo dando trabalho na minha faculdade? Se eu não quero obedecer os meus patrões no meu serviço? Se eu não quero obedecer aqui uma lei da autoridade humana? Como que eu quero ser um representante de Deus se eu vou no comércio e não pago? Se eu sou mal falado na sociedade porque sou um mal pagador? Como que eu sou um representante de Deus na sociedade se eu falo mal de todo mundo? Se eu critico todo mundo? Se todo fuxico eu estou no meio? Como eu estou sendo o representante de Deus na terra? Nós somos o representante de Deus. Nós somos o povo mais importante. Não importa o que dizem, não importa
aqueles que estão ao contrário da gente, mas porque eu fico com a palavra de Deus. Nós somos representantes. Nós somos embaixadores. Alguns se vangloriam por ser advogados, por ser médico, nada contra, mérito dele, estudou. Outros se vangloriam por ser deputado, senador, por ser um prefeito, um vereador. Mas eu, você, nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Nós exercemos, ou melhor, nós temos o papel para exercer, o ofício para exercer o papel mais importante nessa terra, que é representar Deus aqui. Amém? Então que possamos ser representantes de Deus aqui na terra. Olha o que diz mais. É o corpo de Cristo e o meio através do qual ele se expressa ao mundo. A igreja é um organismo divino, o corpo de Cristo, em meio a ambiente estranho. Então a igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é templo. Igreja é o corpo de Cristo em meio ao ambiente estranho. Agora nós iremos ver o que é ou não é a igreja. Vamos lá. A igreja Vamos lá. A igreja não é um edifício material, hierosulos. Então, vemos aqui que a igreja não é um edifício material. Aquilo é templo. Aquilo ali é uma casa. Aquilo ali é um edifício material. A igreja não é uma denominação. A igreja não é a Assembleia de Deus. A igreja não é a Batista. A igreja não é a Adventista. A igreja não é a Cristã do Brasil. A igreja não é a Testemunha de Jeová. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é todos aqueles que crer que Cristo Jesus é o Salvador da nossa vida e obedece à palavra de Deus. Então, se a igreja não é uma denominação, se a igreja não é a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Adventista, então o que é a igreja? É o corpo de Cristo. A igreja é os membros do corpo de Cristo. Então, todos nós, não importa a denominação que você é, fazemos parte da igreja de Cristo. Fazemos parte do corpo. Todos somos do mesmo corpo. Todos somos membro do mesmo corpo que é Jesus Cristo. A igreja é fundamentada em Cristo. A igreja não é um empreendimento nacionalista. A igreja é o povo de Deus dentro da raça humana. Já falei sobre isso. A igreja não é a continuação do judaísmo. A igreja não é a continuação do judaísmo. A igreja ela é fundamentada. Ela teve o seu fundamento em Cristo Jesus. O judaísmo, os judeus são uma religião. Nós somos a igreja porque nós seguimos a Cristo. A igreja ela é de Jesus Cristo. Não a continuação
A igreja, ela é de Jesus Cristo e não a continuação do judaísmo. Os judeus são uma coisa, o judaísmo é uma coisa. A igreja, ela foi fundada por Jesus. A igreja, ela foi edificada por Jesus. O judaísmo é uma religião à parte. A igreja não. A igreja ela é toda fundamentada em Cristo Jesus. Amém? A igreja é o vinho da nova aliança em novo odres. O que é odres? É um saco feito de pele e destinado ao transporte de líquido. Isso são odres nova e velha, daquela passagem da Bíblia onde fala sobre odres. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo que a igreja e envolve o universo, as hostes angelicais, as hostes que significa tropa, exército angelicais, bem como os santos do Antigo Testamento. A igreja não é um plano parentético de Deus. A igreja é o fruto da vontade de Deus. A igreja é o eterno propósito de Deus. Propósito de Deus define-se assim, definida em vista. No grego, protitemai, colocar diante de, expor, principalmente para ser contemplado. A igreja é o mistério de Deus. A igreja é a nação santa. As etnias na raça humana, judeus, gentios e a igreja de Deus. A igreja é uma fraternidade, koinonia. Então, nós vemos que a igreja de Deus, a igreja Deus, nós sabemos que os judeus, eles é a nação escolhida por Deus. É a menina dos olhos de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, que nós conhecemos, os judeus, os israelitas, foram a nação principal. Foram a nação que Deus ele cuidou de uma forma tremenda. Mesmo sendo desobediente, mesmo se curvando a outros deuses, sempre quando eles se voltavam a Deus, Deus estava lá para os abençoar. E então, após ali o exílio babilônico, após o Velho Testamento, para que os irmãos possam entender, porque o intuito do nosso canal é a teologia sem complicação. Então, para que os irmãos possam entender, após o Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus, a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, passou a ser a igreja. Antes era os judeus, antes era os israelitas, mas após a desobediência, após vir Jesus, porque Jesus veio para os seus, a palavra de Deus é clara, mas os seus os rejeitaram. Então, Jesus começou a pregar para os gentios e hoje a igreja tem alguns judeus, alguns dos discípulos eram judeus, mas boa parte são os gentios. Nós somos o sacerdócio real, a nação eleita por Deus. Amém? Propósito de Deus para com a igreja. Em Efésios capítulo 3, no versículo 10 e o versículo 11, nos diz: para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito de Deus com a igreja é, sem dúvida, a pregação do Evangelho a toda criatura ao redor do mundo. Ela é a grande agência do reino de Deus aqui na terra. É incumbida de levar os pecadores a Cristo. É a depositária da importante mensagem que este mundo jamais ouviu. Então, a igreja de Deus, ou melhor, o propósito de Deus com a igreja é, sem dúvida, a pregação do Evangelho a toda criatura ao redor do mundo. Então, o propósito de Deus para cada um de nós, que somos chamados de igreja, é pregar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção ou sem restrição de ninguém. É a toda criatura ao redor do mundo. A Igreja Universal é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas e lugares. É a Igreja de Cristo, independente de denominação, número de membros ou abrangência territorial. Então, a Igreja Universal é o conjunto de todos os membros, de todos os salvos, de todas as épocas, não importa qual seja a denominação, não importa qual seja o número de membro que há na igreja, não importa qual é a sua abrangência territorial. Todos são considerados Igreja de Jesus. Todos são considerados Igreja Universal. Então, a Igreja Universal, vamos novamente. A Igreja Universal é o conjunto de todos os salvos, todos, sem distinção de nenhum, em todas as épocas. Não importa se foi há 100, 200, 300, 400, 500, 600, 2000 anos atrás, ou se será daqui 100, 200, 300, 400 ou 500 anos aqui da frente. Não importa. Todas as épocas e lugares. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na África, seja no Oriente Médio, aonde for. A Igreja Universal é todo o conjunto de todos os salvos. A Igreja de Cristo independe de denominação. Não importa qual seja a denominação. Não importa. Essa briga de placa de igreja é só para, muitas das vezes, rebeldia de alguém. Essas brigas que há entre uma igreja e outra é pura prepotência, é pura arrogância. Todos fazemos parte da Igreja de Cristo. Falando no sentido denominacional, dizemos que há denominações com poucos membros da Igreja Universal, porque vivem como não salvos. Ser membro da Igreja Universal não quer dizer somente ser membro de uma igreja local, nem ser membro dessa igreja por tocar ou cantar no coro ou por fazer qualquer outro serviço, mas para isso é preciso ser nova criatura, uma criatura nascida de novo. Caso contrário, não subirá com o Senhor
na sua vinda. Eu vou marcar isso porque é importante. Então logo nós aprendemos. E esse texto, esse capítulo, para mim está sendo impactante. Porque olha o que diz. Olha, eu vou ler novamente. Falando no sentido denominacional, dizemos que há denominações com poucos membros da Igreja Universal, porque vivem como não salvos. Então, há muitas igrejas por aí que no seu rol de membro, que na sua ata, que no seu documento, que no seu registro, diz que tem 400, 500, 600, 10 mil, 15 mil, como os grandes templos, de membros. Porém, há muitos desses membros dessas igrejas local que não são membros da Igreja Universal. Há muitas pessoas que têm o seu nome no rol de membro, até participa da Santa Ceia porque está em comunhão com a igreja, porque até, como aqui diz, toca, canta no grupo de louvor, faz outro serviço, prega, ministra, ensina, porém não faz parte da Igreja de Cristo, da Igreja Universal. Por quê? Porque não basta eu ser membro da Assembleia de Deus de Vale do Anari. Não basta. Não basta ter o meu nome no hall de membro. Não basta dizer que eu estou em comunhão com a igreja. Eu preciso ser uma nova criatura. Uma criatura nascida de novo. As coisas que eu fazia antes, eu não posso mais praticar. Se outrora eu mentia, se outrora eu enganava, a partir do momento que eu começo a fazer parte da Igreja Universal de Cristo, eu não posso mais praticar essas coisas. Nós precisamos nascer de novo. Para subirmos com o Senhor, é necessário nascer de novo. Para nós finalizarmos a nossa aula, olha o que diz. Se não nascer de novo e viver de acordo com os ensinos bíblicos, não é membro da Igreja de Cristo no sentido real. Não preciso explicar nada. Aqui, essa frase já diz tudo e eu vou repetir. Se não nascer de novo e viver de acordo com os ensinos bíblicos, não é membro da Igreja de Cristo no sentido real. A salvação não é privilégio de nenhuma denominação. Alguns pretensiosamente afirmam, mas estão enganados. Jesus não fundou nenhuma denominação. O que ele fundou e inaugurou no dia de Pentecoste foi a sua igreja, verdadeira, imaculada e comprada por seu sangue derramado na cruz. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que o serve em novidade de vida e pauta o viver de Cristo pelos ensinos sagrados. Então Jesus, ele não fundou nenhuma denominação. Jesus não fundou a Igreja Apostólica Romana. Jesus não fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém ou as milhares que existem.
Jesus, ele não fundou a congregação cristã no Brasil. Jesus não fundou a primeira igreja batista, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Jesus fundou a sua igreja verdadeira, imaculada e comprada por seu sangue. É a igreja universal. Então, esse negócio de denominação, placa de igreja, é algo que os homens criou, talvez para organizar, talvez para o bom andamento. Algumas, melhor dizendo, não vou mentir, algumas, mas a igreja de Jesus Cristo, ela segue a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela serve e vive os ensinos sagrados. Então, se você quer saber se a igreja que você está congregando, ela é ou não é de Jesus, se você é da católica, se você é da batista, se você é da assembleia, se você é da madureira, se você é da presbiteriana, não importa de qual denominação. Quer saber se a sua igreja ela vai morar no céu? Quer saber se o que você está servindo ou seguindo realmente é a igreja de Cristo? Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso aqui vai te informar se a sua igreja, se aquilo que você está seguindo, a denominação, melhor dizendo, vai para o céu ou não vai. Eu não posso dizer, mas a palavra de Deus, ela diz. Se aqui fala que é errado e onde você está seguindo, está fazendo, então está contra a palavra de Deus. Você já sabe o que vai acontecer. Não fique dando ouvidos a pessoas na internet que diz que vai, que não vai, os porteiros do céu, melhor dizendo. Não dê ouvidos a qualquer tipo de pessoa. Vai para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e você verá se aquilo que você está seguindo, se aquilo que você está servindo, se a igreja que você frequenta, se o grupo que você frequenta realmente está vivendo a vontade de Deus. Graças a Deus nós chegamos ao término de mais uma aula. Faltou muita folha para finalizar o capítulo de número 1. Infelizmente o tempo não deu, mas eu também não poderia finalizar. Porque se eu finalizo essa aula nesse vídeo, você não se matricula no curso do IBADEP. Venha para o IBADEP, se matricule. Aqui eu falei apenas 2 folhas. Ou melhor, uma folha e meia. Olha o tanto de folha que faltava ainda para finalizar o capítulo de número 1. E aqui nós falamos na base de 45 minutos a 50, ou melhor dizendo, de 40 a 50, apenas uma folha e meia. Agora você imagina se você se matricula e vem aqui, ou vai aí na sua igreja, ouvir presencialmente um professor cheio do Espírito Santo, que busca conhecimento ensinando. Eu tenho certeza que você terá a sua vida transformada por Deus. Meus irmãos, fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima aula.